Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é a professora Andresa Bello. Essa aula vai ser uma das aulas ali da categoria de História do Brasil, tá? Essa aula ela foi utilizada ali algumas fontes de pesquisa, mas principalmente o livro História do Brasil do escritor Eduardo Buenos, tá? É muito importante, né, nós conhecermos a nossa história. Muitas das vezes nós conhecemos a história de diversos países, mas nós não conhecemos, não paramos muitas das vezes ali para entender melhor como que é a nossa história. Obviamente, né, conhecer a história do Brasil vai levar algumas aulas até a gente falar sobre alguns assuntos e, lógico, não vai dar para esgotar nenhum tema, né? A nossa intenção não é esgotar, a nossa intenção é iniciarmos aqui discussões acerca ali, né, do que aconteceu no Brasil, histórias que muitas das vezes não são contadas, talvez algumas histórias que muitas das vezes nós aprendemos errado na educação ali, né, no ensino fundamental e também ali no ensino médio, tá? Nosso foco aqui são os professores do curso de formação de professores, alunos que tenham interesse em estudar melhor esses temas e também todos aqueles que são curiosos, tá bom? Bem, a primeira pergunta que vai ser feita aqui é: quem são os primeiros nativos americanos? Antes de nós falarmos do país Brasil, vamos tentar falar um pouquinho sobre o continente americano? A gente às vezes para analisar muito, por exemplo, o continente europeu, alguns países ali específicos do continente europeu. Mas antes de nós falarmos sobre o Brasil, né, que faz parte de um outro continente, vamos pensar sobre o nosso continente, o continente americano. Quem são ali os primeiros nativos? Vocês poderiam me responder isso aqui agora, antes da gente ler esse trechinho? O que vem na sua mente? Algumas pessoas vão falar ali nos índios, né? Só que eu gosto sempre de falar que índio, às vezes a gente trata os índios como se todos eles fossem as mesmas pessoas, com as mesmas características, mas índio é uma palavra muito abrangente, tem uma origem muito curiosa, né? Índio talvez não tenha ali a mesma origem da qual nós pensamos, né? E por que foi atribuído esse nome? Nós sabemos que existem várias tribos com religiões, costumes diferentes, formas ali diferentes de pensamento, tá? Bem, antes de tudo, vamos falar assim, ó, quem são? Quem são ali os primeiros nativos americanos? De onde eles vieram e para onde vão? 5 séculos depois do primeiro encontro, os indígenas do Brasil permaneceram um mistério para o homem branco. Bem, nós quando falamos ali sobre o processo de colonização do Brasil, a primeira coisa que vem na nossa mente são os portugueses se encontrando ali com os índios. Mas como que os índios vieram parar aqui no Brasil, por exemplo, né? Como essas pessoas vieram parar no continente americano? Quem são essas pessoas, de onde eles vieram, para onde que eles vão, né? Então, a primeira coisa que a gente vê nesses 5 séculos depois aí do encontro entre o homem branco, tá entre aspas ali, né? E o índio, né? Ainda permanece um mistério de onde que essas pessoas vieram. Não se pode afirmar, com certeza, de onde eles vieram, embora a teoria da migração via Estreito de Bering continua sendo a mais provável. Então, observe uma coisa importante aqui, tá? Nós não temos como afirmar de onde eles vieram, porém existem algumas teorias, tá? De como que esse povo parou aqui no continente americano, tá? A primeira teoria, e a teoria que nós vamos utilizar aqui, a teoria utilizada aí nesse livro, né, História do Brasil, do Eduardo Buenos, vai falar sobre ali a migração via Estreito de Bering, que vai estar no nosso próximo slide, tá bom? Então, essa teoria continua sendo a mais provável, mesmo tendo perdido a exclusividade, ou seja, ela não é mais a única. Quando teriam chegado à América também é um assunto polêmico. Alguns historiadores e estudiosos vão datar 12.000, 38.000 e outros até 53.000 anos atrás. Mas ninguém sabe ao certo, sabe-se apenas que eles estavam aqui. Coloquei algumas imagens aqui, né, dos povos indígenas e
no próximo slide a gente vem assim com essa pergunta, ó. Quem foram os primeiros seres humanos a colonizar, né? Que às vezes a gente acha assim, os primeiros do Brasil foram os portugueses. Será? Né? Quem foi os primeiros colonizadores do que viria a ser chamado de América? Será que foram os portugueses, os espanhóis ou algum outro tipo, né, de país? Sabendo-se que jamais existiram no continente grandes primatas que pudessem evoluir para a forma humana, arqueólogos e antropólogos cedo partiram da premissa de que os homens haviam chegado ao Novo Mundo vindos de outro ou outros continentes, tá? Existem teorias de que no continente americano vieram não só um único povo específico para cá, como outros povos, mas de onde que eles vieram e quando, que é a nossa primeira questão aqui nessa aula, tá? A primeira e mais óbvia resposta apontava para uma migração através do Estreito de Bering. Eu coloquei aqui uma imagenzinha do mapa, mas o próximo slide vai ter um mapa um pouco mais ampliado para a gente falar sobre isso, tá? Essa teoria traz a ideia de que esse Estreito de Bering, transformado né, numa ponte de gelo que durante os períodos glaciais unia ali o extremo oeste do Alasca na América, tá? Olha aqui o próximo slide. O Estreito de Bering fica exatamente aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui a canetinha. Nós temos aqui, ó, o Estreito de Bering, ligando aqui o Alasca, América, né, do Norte, América do Sul, fazendo ali a travessia de como que esses povos vieram, né, migrando, ó, a África, Europa, Ásia, né, Alasca, vindo aqui, ó, para a América, ok? O Estreito de Bering é uma região marítima que separava ali os continentes asiáticos e o continente americano. Ele é conhecido como um local de difícil navegação em função do rigor climático, um local extremamente ali frio e hostil, né, para esse tipo de contato. O Estreito de Bering é o espaço ali marítimo que vai se estender por 85 quilômetros e vai separar esses dois continentes, o continente asiático e o continente americano, ali entre a Ásia e a América do Norte. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Mas foi no Brasil que surgiu um dos mais intrigantes achados da pré-história americana. Em 1974, no sítio da Lapa Vermelha, a arqueóloga Annette, né, eu não sei se essa é a pronúncia correta, né, ela encontrou o crânio de uma mulher. Esse crânio ele é extremamente famoso, se colocar na internet, tem vários vídeos também no YouTube para falar sobre esse crânio, que mais tarde ele foi chamado de Luzia, tá? O crânio ele foi achado como na primeira imagem e depois ele foi reconstituído ali, né, a face desse crânio, ficando próximo do que seria a segunda imagem ali, tá? Então, ali após a reconstituição facial desse crânio, seus traços negroides ficaram evidentes. A gente olhando ali, né, essa imagem, quais são os traços que se evidenciam, né, por meio desse crânio? Então, foi evidenciado que os traços desse crânio, popularmente aí chamado, né, foi batizado de Luzia, tinham traços negroides. Graças a tal constatação, né, esses arqueólogos passaram a trabalhar a partir de 1996 com o chamado modelo de 4 migrações. Então, os 3 últimos foram todos eles empreendidos por populações mongóis, cujo DNA é o mesmo das populações indígenas atuais. Então foram 4 modelos de migrações, sendo que os 3 últimos foram ali com povos que são ali as mesmas, né, por meio do DNA, a mesma população dos indígenas atuais. E anterior a esses 3 fluxos dos mongóis, no entanto, teria havido um ciclo migratório, né, anterior, de povos não mongóis com traços similares aos atuais africanos e aborígenes australianos, tá? Então, realmente, a datação muito anterior, podemos perceber que nós já havíamos tido contato com outros países de outros continentes, né? Isso aí é bem interessante para ser considerado. A história brasileira não vai celebrar, se vocês forem perceber, né? Alguns alunos meus sabem que eu curto muito, né, ali a busca e a pesquisa dos povos indígenas.
Porque muitas das vezes a gente percebe que na escola nós não necessariamente estudamos e valorizamos a nossa própria cultura e a nossa própria história, desde a nossa origem. E um dos povos que constituíram, né, e constituem a história do Brasil são ali os povos indígenas. Mas, infelizmente, quando nós ali negamos um povo, a existência de um povo e a sua importância, muitas das vezes, com o passar dos anos, há um prejuízo tão grande que talvez se você hoje perguntar para uma criança ou até mesmo para um adulto, eles não têm tanta ali informação, né, sobre esses povos. Hoje nós temos ali uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 26, que vai obrigar, né, torna-se ali obrigatório o estudo da história dos povos indígenas e africanos, trabalhando ali, né, sobre a importância desses povos na constituição do nosso povo, da nossa cultura, politicamente, economicamente e socialmente, tá? Mas, se você reparar, quem são os heróis ali, né, constituídos como índios? Na literatura, quando nós estudamos literatura, tem inclusive aulas aqui no canal sobre isso, nós vamos ver que existe um período chamado período ali indianista, onde havia uma busca, né, por um herói nacional. Porque quando nós não temos um herói nacional, existe uma dificuldade de nós entendermos quem nós somos, né? Na Europa também houve esse processo, né, de busca de um herói nacional. E lá, né, nós tínhamos ali a figura do cavaleiro, né, medieval. Aqui no Brasil, nós tentamos ali resgatar a figura de um índio. Só que existe uma crítica muito grande no meio acadêmico em relação à literatura, porque quando nós pegamos ali alguns autores, como por exemplo, tá? José de Alencar. Eu adoro José de Alencar, quem é meu aluno também sabe que eu gosto. A leitura é muito maravilhosa, pegar um livro dele para ler, mas uma crítica muito grande que ele recebeu foi de produzir história ali de índio idealizado. Um índio ali que você fica até apaixonado, mas um índio que não tem nada a ver com um índio verdadeiro, né? Gonçalves Dias é aquele que vai trabalhar uma ideia mais próxima do que seria o índio. Mas será que de fato esses autores, eles trabalharam com a ideia do índio real? Ou será que houve ali, vamos dizer assim, um distanciamento muito grande de quem foram os índios, né? Aí as suas origens, seus rituais, seus costumes, seus valores? Será que nós tivemos índios, né? Porque parece muitas das vezes que o índio aceitou muito fácil o processo de colonização, né? Parece que foi apagado, né? Eu não tô falando todos, né? Muitas pessoas tiveram aí oportunidade, né, de conhecer a história, ter mais acesso ao conhecimento. Mas eu acredito que grande parte dos brasileiros, muitas das vezes, não tiveram esse acesso a esse tipo de conhecimento e continuam com aquela visão, né, do índio como um ser preguiçoso, não é verdade? Às vezes a gente escuta, o índio era preguiçoso, ele não queria... Gente, vamos parar para pensar, no processo de colonização estão tomando sua terra, né? Será que não houve luta? Será que não houve resistência? Obviamente que houve, né? Tanto que houve aí uma dizimação, né, desses povos. Então, olha só esse trechinho que eu trouxe aqui pra gente, ó. A história brasileira não celebra um único herói indígena, nem aqueles que ajudaram os portugueses a conquistar a terra, como por exemplo o Tupiniquim Tibiraçá, que salvou São Paulo em 1562, o Termiminó, que tomou parte na vitória sobre os franceses em 1567, ou o potiguar Felipe Camarão, né, que ajudou ali a derrotar os holandeses em 1649. Então não há ali um registro forte e marcante, na maior parte das vezes, nem ao menos ali dos índios que tiveram ali do lado, né, dos portugueses, muito menos ali daqueles que lutaram contra, né, esse processo de colonização. O cacique, né, Caiapó Raoni é um herói, mas não no Brasil. Olha só que crítica interessante, né?
Esse cacique, o Kayapó Raoni, é um herói. Mas engraçado, ele é um herói, mas não aqui do Brasil. Ele é um herói apenas para alguns europeus, cheios de boas intenções e má consciência. Ó, cheia de boa intenção, mas má consciência. Uma imagem tão incongruente, quer dizer, uma imagem fora da realidade, quanto a do quadro que tá aqui, que eu trouxe, né? O quadro O Último Tamoio, de Rodolfo Amoedo, né? Porque na história real, ao contrário, né, do que nós temos aí nessa pintura, nenhum jesuíta chorou a morte do último Tamoio. Então fica aí uma reflexão. A gente tem aí, né, esse quadro O Último Tamoio, onde nós temos ali a figura de um jesuíta chorando, né, por causa da morte do último Tamoio. Só que na realidade, na história real, não houve, né, aí, né, um jesuíta que tivesse chorado a morte de um último Tamoio. Então, é sim, logicamente, né, uma obra de arte, deve ser valorizada, mas a gente tem que parar, refletir, porque muitas das vezes a gente pode acontecer exatamente como esse herói, o Raoni, que para alguns europeus ele é um herói, mas com boas intenções e má consciência, quando você retira a história verdadeira e muitas das vezes você coloca ali uma visão totalmente diferente. A criança, o jovem, o adolescente, até mesmo o adulto, ele tem ali a sua formação estudantil pensando que uma coisa é aquilo que na prática, na realidade, não tem nada a ver com o que foi e com o que aconteceu, né? Bem, qual é a cultura ali? Esse por último aqui, gente, eu trouxe uma parte, né, do livro que vai falar sobre o ritual antropofágico, que é um ritual bem conhecido, mas poucas pessoas sabem como que ele funcionou de fato, tá? Eu não vou trazer ele na íntegra porque é bem grande, né, esse pedaço, mas eu trouxe aqui uns principais pontos para a gente poder refletir como que funcionava, tá? O prato principal, né? A cultura aí tupi e de alguns grupos tapuia, o ritual antropofágico, ele não era praticado por todas as tribos, eram ali tribos específicas que praticavam esse ritual. Esse ritual tinha um objetivo, né? Ele foi recitado, né? Produzido por alguns representantes da literatura, né? Mas talvez de maneira bem idealizada. Vamos ver como que funcionava na prática, né? O prato principal, a vingança era o objetivo primordial do ritual. Então não era feito esse ritual por qualquer motivo, né? De maneira ali banal. O objetivo principal era a prática de uma vingança. Mas a gente vai reparar que esse ritual, ele não acontecia assim do dia para a noite, né? Essa vingança, ela era assim, durava um tempo, né, antes de fato acontecer o ritual. Então ali havia todo um processo. Esse ritual antropofágico praticado pelos grupos tupis, né, pelo grupo tupi, que habitava ali o litoral do Brasil. O costume causou espanto e horror entre os colonizadores europeus, né? Quando os colonizadores europeus vieram e na maior parte ali das práticas indígenas causou grande espanto, né? Sua cultura, sua religião, sua forma, inclusive ali de se vestir, né? Quem lê, né, ali alguns documentos, né, no processo ali das grandes navegações, né, aqueles diários de bordo, vocês vão ver que há um espanto muito grande, por exemplo, do corpo nu. Enfim, diversas questões causavam ali grande espanto e horror para esses colonizadores europeus, tá? O Eduardo Bueno, né, coloquei aqui a citação retirada diretamente desse livro, Brasil, uma história. Aqui, gente, não coloquei tudo, eu vou fazer uma leitura para a gente poder refletir sobre, tá bom? Bem, de todos os costumes bárbaros que professavam os índios brasileiros quando da chegada dos colonizadores ao Novo Mundo, nenhum se revelou mais espantoso ao olhar europeu do que a antropofagia, que é ali o ato de você comer, né, uma pessoa, tá? Um ser humano. Ainda que o canibalismo não fosse prerrogativa, dos indígenas e já houvesse em plena Europa,
o registro de casos ocorridos em épocas de crise e de fome, nada conhecido até então se comparava com os requintes tétricos do chamado banquete antropofágico, tal como realizado por quase todos os tupis e alguns grupos tapuia. Então, assim, na Europa e em outros locais também já foram registrados casos ali de canibalismo, mas principalmente em épocas ali, por exemplo, de grande crise econômica, de fome. O objetivo em si desse ritual era um ritual, gente. Tem toda uma prática, tem toda uma forma de ser feito. E o objetivo aqui não era sanar uma necessidade de fome, mas sim uma necessidade de prática de vingança, tá? Então, a morte ritualizada, a deglutição eucarística dos cativos representava um ponto culminante de uma cerimônia, cujo sacramento maior e o objetivo quase único era ali a vingança. Esse é o grande ponto aqui que diferencia. A vítima ela era capturada no campo de batalha e pertencia àquele que primeiro o houvesse tocado. Triunfalmente conduzido à aldeia do inimigo, o prisioneiro ele era insultado, maltratado por mulheres e crianças, e ele tinha que gritar. Quando ele chegava na tribo, ele tinha que gritar assim, ó: eu, vossa comida, cheguei. Estranho, né? Bem diferente. Após essas agressões, porém, ele era bem tratado. Recebia como companheira uma irmã ou filha de seu captor e podia, né, ali andar livremente. Fugir era uma ignomia impensável, né? A gente vai ver ali, por exemplo, um poema de Gonçalves Dias, que o índio que fugisse, aquilo dali era uma desonra. Ele tinha... Ficar ali era uma questão ali de honra para ele, né? Ele precisava de ficar. Aquilo dali era uma questão de honra. Ele não poderia fugir, né? E o cativo passava, então, ali era usar uma corda presa ao pescoço. Era o calendário que indicava o dia de sua execução. Então, ele não morria ali de imediato. Ele era capturado, sofria. Depois, ele passava por tratos, né, bons, né? Ele era bem tratado, recebia a irmã ou até mesmo a filha daquela pessoa que capturou ele, mas ele não seria morto ali de primeiro, tá? Então, isso podia se prolongar por muitas luas e até mesmo por vários anos. Quando a data fatídica se aproximava, os guerreiros eles preparavam ritualmente a clava a qual sua vítima seria abatida. A seguir, começava o ritual que se estendia por quase uma semana e do qual participava toda a tribo. Então, esse ritual, quando chegava o dia, né, de realmente praticar, o ritual ele não durava horas, ele durava ali uma semana, onde todas as pessoas da tribo, das mulheres, crianças, guerreiros, ou seja, dos mais velhos aos recém-nascidos, todas as pessoas participavam desse ritual. Na véspera da execução, ao amanhecer, o prisioneiro ele era banhado e depilado. Depois, deixavam-no fugir apenas para recapturá-lo. Então, olha só que coisa, né, gente? Ele recebia um banho, era depilado, aí ele deixava ele fugir para que depois ele fosse recapturado, né? Para sofrer ali, né, o processo do ritual logo em seguida. Mais tarde, o corpo da vítima era pintado de preto, untado com mel e coberto com plumas e cascas de ovos. Ao pôr do sol, iniciava-se uma grande beberagem de cauim. O cauim, ele é um fermento próximo ao vinho, né? Só que ele é feito com mandioca, tá? Bem, aqui eu cheguei no finalzinho, mas é bem grande essa partezinha. Antes de eu fechar aqui, só para vocês entenderem, eles colocavam ali, vou pegar aqui essa imagem, né? Pegavam um pedaço de madeira, era introduzido pelo ânus para que evitasse que houvesse ali as excreções. Existia ali todo um ritual também de como que eles iriam comer e por aí vai. Então, assim, eu coloquei apenas um trechinho para que vocês pudessem ter um interesse maior até de pesquisar melhor como que funcionava.
E espero que vocês tenham se interessado, tenham gostado desse primeiro pedaço da nossa aula. Nós vamos ter outros vídeos para dar continuidade, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Não deixe de participar aqui, né? Deixe o seu comentário. Coloque aí coisas a mais que vocês saibam e queiram participar positivamente, né? Lembrando que aqui é um espaço para que os nossos alunos, você também que está chegando aí, possa participar de maneira produtiva, tá bom? Se esse for o seu objetivo, você será muito bem-vindo, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!